Prezados em Cristo, Pai seja convosco. Nesta semana em nossa igreja estamos estudando sobre despertamento espiritual ou avivamento espiritual. O avivar do Espírito, o soprar de Deus na vida do crente, do salvo em Cristo Jesus. O tema específico de nossa lição 2 desse trimestre na nossa escola de estudo bíblico é despertamento espiritual ou um milagre. E quando nós falamos de milagre, estamos falando da operação de Deus, efetivamente, quando se, então, dispensa a participação pura e simplesmente humana, os ensaios, as coisas que os homens, ou os artifícios humanos que se costuma ver por aí afora, neste tempo, em todos os lugares, no sentido religioso da palavra e tal. Estamos falando realmente de uma ação de Deus. Um texto que nos serve de chave para todo esse assunto de despertamento atual ou em qualquer momento é Romanos capítulo 13, verso 11, que em nossa revista nós o temos como texto áureo. Diz lá: isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13 e o versículo 11. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ou seja, Deus quer sempre que o crente, que o seu filho viva uma vida avivada. Mas devido aos muitos embates da vida, as lutas, as provas e as coisas que vão se agregando ao nosso viver espiritual, vez ou outra nos deixamos levar e nos abatemos e diminuímos a intensidade, porque avivar é exatamente retomar a intensidade original, é um soprar das cinzas sobre as brasas para que elas novamente possam realmente aquecer. A vida aquecida pelo Espírito Santo, sem as cascas da vida, enfim, avivar é isso, é o soprar de Deus verdadeiramente. E como a Bíblia diz que o Espírito age de uma forma misteriosa, em João 3:8, Jesus disse que assim como o vento você não sabe de onde vem nem para onde vai, algo misterioso, assim é o agir do Espírito de Deus. Concordo plenamente, é dessa forma que realmente eu entendo o avivamento espiritual. Eu não posso fabricar um avivamento, eu não tenho como agendar um culto de avivamento se Deus não estiver na causa realmente. Embora as pessoas tenham o hábito de fazer a agenda de Deus e ordenar que Deus vai fazer tal coisa em determinados dias da semana. Agora, bem menos porque acabaram-se por hora, né, alguns desses cultos presenciais, mas ainda há as lives da vida, onde muita gente está agendando Deus para fazer determinadas coisas. São tão espirituais que estão fazendo a agenda de Deus. Mas, na verdade, o avivamento realmente espiritual é um agir, é uma iniciativa de Deus a partir do coração das pessoas. A nossa lição 2 desse trimestre, que é para esta semana, está baseada no livro de Esdras, no capítulo 1, os primeiros 7 versículos, e também em Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 3. E nestes textos nós temos lá, por exemplo, em Esdras 1:1, no primeiro ano de Ciro, esse primeiro ano do reinado de Ciro era o 539 a.C., rei da Pérsia e tal, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Esse espírito de Ciro quer dizer o ânimo de Ciro, despertou o interesse de Ciro, um rei pagão. Então é Deus que está fazendo isso e não foi ele que buscou ser espiritual ou que era crente fervoroso, não. Deus efetivamente, soberanamente, dentro do seu plano divino, despertou na vida desse rei pagão, que já havia sido profetizado há mais de 100 anos antes por Isaías e também Jeremias a respeito desse avivamento. Também despertou o Neemias para voltar, buscar essa liberação junto ao rei a quem ele servia e voltar para Jerusalém e reconstruir não só o muro, mas o Esdras também a construir o templo um pouco antes. Essa lição então fala do despertamento ou avivamento espiritual.
Nossa lição está estruturada em 4 tópicos. O primeiro deles fala de despertamento espiritual que emana do próprio Deus, ou seja, vem do próprio Deus, deriva do próprio Deus, como eu disse, não vem dos homens, não vem de organizações, de um nome, de um apóstolo, de um profeta, de um líder religioso, mas vem de Deus, efetivamente. Este é o avivamento pelo qual eu oro sempre. É aquele que eu também desejo, que o Espírito de Deus realmente seja a fonte geradora desse avivamento. Aí sim acontecerão milagres verdadeiros, porque o próprio avivamento é um milagre, é uma operação de Deus. Se é milagre, não tem explicação, é Deus que faz e nenhum engendramento humano poderia explicar, nem uma engenhoca humana, nem um artifício humano, nada poderia substituir ou explicar o agir de Deus. É soberano, soberano. Então o agir de Deus, ou seja, o despertamento espiritual vem de Deus, emana de Deus. Tópico 2 da lição fala das finalidades, dos propósitos pelos quais Deus desperta alguém. No caso histórico, que nos serve de base ilustrativa para o estudo desta lição, temos 2 básicos propósitos. O primeiro, estando o povo no cativeiro, haviam perdido muito da sua nacionalidade, do seu fervor patriótico, das coisas espirituais. Tanto é que a cidade está lá no exílio abandonada, muitas pessoas deixaram de ser cativos, tornaram-se uma espécie de colonos acostumados ao cativeiro, como aquele pássaro acostumado à gaiola, que você abre a porta e ele não quer mais sair. Aparentemente, muitos judeus estavam tão acomodados que haviam perdido o senso de nacionalidade, de amor à pátria, etc. Então Deus despertou, especialmente em Neemias, para que falasse com os demais, convocasse o povo, esse despertamento nacional. Mas também houve o despertamento espiritual, porque junto com Neemias havia lá o Esdras, que era o sacerdote e levou a palavra de Deus ao povo. Então houve despertamento espiritual a partir do ensino da palavra de Deus. O tópico 3 da lição vai falar e lembrar que Deus cumpre as suas promessas. Havia prometido trazer de volta o povo do cativeiro. Como isso ia acontecer, só Deus saberia, e no tempo certo ele despertou Daniel para orar, o Ciro para assinar um decreto e o Neemias para liderar uma das levas de escravos de retorno. Deus renovou as suas promessas, renova sempre. Uma das grandes bênçãos do avivamento espiritual ou do despertamento é que são renovadas todas as promessas, o sentido da promessa, renovado na mente das pessoas, recordamos novamente daquilo que Deus havia prometido. Deus renova também a fé daqueles que estão abatidos, necessitados. E termina falando do despertamento, tornando os homens obedientes à palavra. Na verdade, começa com o interesse, o despertar do interesse pela obediência à palavra de Deus. Foi o que aconteceu aqui. O povo se voltou para a palavra, pediu ao Esdras, venha, traga o livro para a praça, vamos ler na praça. E leram então uma semana inteira, 6 horas por dia, a palavra de Deus, gerando o avivamento real. Então todo o avivamento realmente terá como base verdadeira a palavra de Deus, aquilo que Deus falou. No culto, por exemplo, restaurado em Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro, podemos ver os elementos exatamente iguais ao que era praticado antes do cativeiro. Consequentemente, foi um reavivar das coisas como eram na sua originalidade. Cultuaram a Deus, não com as inovações que presenciaram no cativeiro, no modernismo. Imagine, 70 anos, quantas coisas novas, inovações não aconteceram, mas nenhuma delas foram introduzidas no culto. Eles retomaram exatamente onde haviam parado. Esse é o que é preciso e é o que traz realmente uma evidência como um verdadeiro avivamento. O voltar e não mover os marcos antigos, ou como diz em Apocalipse, no capítulo 3, volta a praticar as primeiras obras. Não avance do ponto em que está para frente, esqueça. Não, tem que buscar arrepender-se, abandonar o pecado e retomar o que se fazia
da forma que se fazia anteriormente. É por esse motivo que muitos avivamentos são apenas temporãos ou apenas emocionais e logo se vão. As pessoas não se voltam para a palavra verdadeiramente, como aconteceu aqui. Então o culto deve ser restaurado de acordo com a palavra de Deus. E ainda, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente então serem fiéis à palavra de Deus. Que assim seja, que os avivamentos que tanto se fala, que tanto se comenta, que tanto se ora por ele, aconteça a partir dos ensinos sólidos da palavra de Deus. Amém.